tempo atrás a gente se debruçou muito, né, na área de pessoas, sobre resiliência. E eu me lembro até do livro que eu li na época, que era o Sobreviver, que era da Cláudia Riecken, que era um livro contando algumas histórias sobre a resiliência, né? Porque a resiliência é um termo, o engenheiro Antônio seguramente sabe disso, mas a resiliência... Da física. Vem da física. E eu acho que eu começaria talvez falando um pouquinho, fazendo talvez um paralelo sobre... A gente fala tanto sobre a resiliência. O que é a resiliência frente à agilidade emocional e vice-versa? O que mudou nisso? Porque a sensação que eu tenho, e aí é pura sensação de aprendiz, né? É que a gente está falando basicamente as mesmas coisas, mas talvez com uma roupagem diferente e com o jeito de trabalhar isso talvez diferente. E aí é uma pura inferência minha, e eu acho que a gente poderia talvez ir por esse caminho. Faz sentido, Aline? O que você acha? Olha, eu dei até uma parada aqui enquanto você estava falando, porque para pegar um negócio que eu fiz, porque eu acho que tem uma coisa assim. Primeiro, eu acho que faz super sentido. Tem várias coisas na nossa vida hoje em dia, a gente já falou sobre isso, né? Que no fundo, é uma roupagem diferente para a mesma coisa que a gente está falando. Mas, assim, eu acho que a resiliência, aí, assim, se a gente pegar 3 termos, né? Tipo, resiliência, inteligência emocional e agilidade emocional, tem uma coisa de completude aí, né? E não uma coisa de similaridade. Eu acho que elas são muito mais... Elas se completam, elas se ajustam, do que elas são iguais. Porque se você olha a inteligência emocional, a gente vai ter que ir lá no Goleman para ele falar do que é a inteligência emocional e tudo. Aí, se a gente fala da agilidade emocional, a gente vai falar, sim, né, da inteligência emocional, mas já no sentido de como é que eu trago essa capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções em situações difíceis, em situações desafiadoras, né? E aí, quando a gente fala da resiliência, já é outra coisa, porque a resiliência já é aquela coisa de você... Cara, o negócio já aconteceu, né? Já ferveu, o leite já derramou, e aí, como é que você vai ficar com aquele fogão todo sujo? Como é que você vai lidar com aquele fogão? Como é que você vai lidar que o fogão vai ficar sujo hoje e amanhã pode ser que ele fique sujo de novo, porque pode ser que o leite vaze de novo. Lindo isso! Faz muito sentido isso que você está falando. Porque, né, olha, fazendo essa analogia aqui, né? Tô pensando enquanto você fala, né? Eu vivo uma determinada situação difícil. Uhum. Aí eu preciso ter resiliência, porque eu preciso sair daquele lugar e voltar, né? E tentar me recompor aí para seguir o caminho. Mas enxergar as dificuldades que nós temos e lidar com essas dificuldades, com a capacidade de olhar para frente, né, se afastar, ser coerente, né, e aí se conecta com a agilidade emocional. Então, eu não sou só, ou eu não uso só desse subterfúgio ou dessas capacidades, vamos dizer assim, né, eu não uso só necessariamente essas capacidades para me desenvolver e para lidar com várias situações, né? O que a gente está falando são várias questões que surgem, né, competências, habilidades, formas, enfim, para que a gente consiga lidar com determinadas situações e elas se completam. Exato. Eu acho que porque tem uma coisa assim, só pra gente lembrar, né? E aí eu acho que tem uma parte conceitual que é legal a gente lembrar, né? Eu tô dando uma cola aqui, literalmente, tá, gente? Tô colando assim descaradamente, né? Porque o Daniel Goleman, ele fala o seguinte, que a inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. O que a Susan David, que é a autora, né, e a pesquisadora que trouxe esse conceito da agilidade emocional, o que ela fala já não é isso. O que ela fala é assim, ok, você já identifica assim, quais são os passos que você precisa ter para você ter uma agilidade emocional, mas assim, tem um alinhamento aí que o Daniel Goleman não fez, e eu acho que ele não fez porque não era para fazer mesmo, tá? Que ela traz assim, como é que eu lido com as emoções no sentido de como é que eu respondo dentro de uma relação, dentro de uma situação, onde eu tenho uma situação difícil, por exemplo, como é que eu respondo isso alinhado
com os meus valores, com o meu propósito de vida. E ela fala propósito não naquela coisa sonhadora e idolatrada, assim, de que, ai, que maravilhoso, nós vamos ser. Não é isso. É no sentido de como é que eu lido com aquilo. E aí, assim, uma coisa que eu adoro o primeiro passo dela é entender qual é a emoção. Quando ela vai entender a emoção, eu preciso ter inteligência emocional. Então, para eu ter agilidade emocional, e aí eu sei que fica meio repetido, tá, gente? Nesse podcast a gente vai ficar falando, repetindo emocional, agilidade, inteligência e tal, né? Mas assim, para eu ter agilidade emocional, eu preciso começar a ter inteligência emocional. E aí, para eu poder ter agilidade emocional, eu preciso olhar e entender o que é importante na minha vida. Por isso que eu gosto desse conceito. Por isso que quando eu li o livro dela, eu falei, cara, é isso. É muito mais do que eu simplesmente entender meu sentimento. É eu entender meu sentimento, é eu entender o que está acontecendo ali, o porquê que eu tô com raiva, e aí dá para puxar, inclusive, um pouquinho da CNV, do sentido de, cara, eu tô com raiva porque eu tinha uma necessidade de reconhecimento naquela situação em que o meu chefe não me elogiou no trabalho, mas eu tenho um valor que é de transparência, que é de tranquilidade, que é de honestidade. E o meu propósito de vida tem a ver com impulsionar as pessoas. Então, ao invés de eu responder de uma forma intransigente ou raivosa ou qualquer coisa assim, eu respondo já construindo um pouco no sentido de, nossa, eu queria ter tido um reconhecimento. Mas ok, eu acho que isso faz parte, é uma construção da nossa relação. Quando eu falo isso para uma outra pessoa, que é meu chefe, qualquer coisa assim, eu estou trazendo tudo o que aconteceu ali. Tudo bem que eu trouxe o exemplo no meio do caminho, mas eu acho que deu para entender. Eu acho que faz muito sentido. E aí eu tenho me debruçado muito para estudar sobre inteligência emocional, né? Principalmente pelo meu lugar, né, de gostar de trabalhar com pessoas e tal, mas também para me entender, né? E aí eu fui lá fazer essa formação e tal, e aí a gente viu lá que a inteligência emocional ela é composta de algumas escalas, né? Então ela é composta, né, de acordo com o método que a gente está trabalhando, ela é composta com a autopercepção, a autoexpressão, o interpessoal, a tomada de decisão e o gerenciamento de estresse. E quando você entra, por exemplo, na autopercepção, você vai se deparar ali com autoestima, ou quando você está lá na autoexpressão, você vai, ou interpessoal, você vai lá, como que você se relaciona no dia a dia. E aí, trazendo isso para esse exemplo da inteligência emocional, o que você falou para mim faz muito sentido, porque na verdade o fato de eu entender qual é a escala ou a subescala, qual é o ponto da minha emoção que eu tenho que trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou olhar para essa minha oportunidade de desenvolvimento, vamos dizer assim, exato, né? E vou olhar para isso, encarar isso, porque você tem que se reconhecer naquilo e tem que aceitar, você tem que se permitir, né? Porque não adianta nada eu olhar e falar assim, eu não consigo ter, eu não tenho autoestima, por exemplo, preciso trabalhar a minha autoestima, que eu estou aqui com uma oportunidade. Mas como é que eu vou lidar com esse fato? Uhum. Eu tenho consciência sobre isso porque eu penso muito nisso, Aline. Muitas vezes você faz vários assessments, várias pesquisas, vários entendimentos aí sobre o seu eu, e que você não olha para aquilo lá e entende que aquilo lá é uma ferramenta para você, um instrumento, né, para você se aprimorar e você se melhorar e melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental e assim por diante, né, de nada vale. E talvez, então, essa agilidade emocional, ela vem exatamente para você, tem um caminho aqui para você trabalhar aquela sua dor ali, pode ser esse aqui, o que você acha? Né? E aí vem a experimentação para que a gente possa experimentar desse macarrão aí, faz sentido? Muito bom isso. Eu estava aqui nesse tempo todo. Gente, você tá ouvindo? Eu tô aqui também. Mas é que o papo tá tão bom. Eu tô ouvindo, tá maravilhoso. Só que senão as pessoas não vão nem saber o que tá acontecendo. Léo, então faz o seguinte, solta a vinheta do Love the Problem. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Estamos aqui
pra mais um Love the Problem. O papo tava fluindo, eu tava aqui admirando e anotando várias coisas, porque eu falei, eu tô aqui, ó. Tô no meio daquele lugar em que é um grande desconhecido pra mim. A Karen, que vocês acabaram de ouvir, que foi a pessoa que eu interrompi pra nossa vinheta, é a pessoa que traz ótimos assuntos aqui e eu tive o prazer de gravar boa parte deles com ela. Então a gente gravou um sobre liderança e inteligência emocional, a gente gravou um episódio sobre liderança espiritual, que foi maravilhoso também. Então toda vez que vem a Karen aqui, eu já sei que eu vou ficar e eu vou ficar admirando boa parte do assunto, vou participar com algumas vivências tentando internalizar esses conceitos, mas eu já sei que é coisa boa. Então, bem-vinda, Karen, novamente ao Love the Problem. Obrigada, meu querido Panda. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sabe que eu adoro estar aqui, que é garantia de bons papos, né? Então, obrigada pela oportunidade e seja bem-vinda, Aline, também. Obrigada. Daí, bem-vinda, Aline. E quem é a Aline? Nossa. Tem isso também, né, Panda? Quem é a Aline? Tem isso. A gente aqui já ouviu sua voz, a gente já entendeu que é a pessoa que vai falar pra gente sobre inteligência emocional. A gente já entendeu que é a parceira da Susan David, certo? Amiga. Minha amiga íntima, best. Ela me manda e-mail, vira e mexe, tá? Mas muito bem, se apresente, Aline. Quem é você? Vou roubar do Mamilos, as queridas do Mamilos. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, né? Então, eu faço num pão uma padaria sem glúten, né? Sem lactose, pra gente trazer aí toda já a diversidade que a gente tem na vida, né? Mas, assim, fora brincadeira, eu sou uma profissional aí, acho que eu me autodenomino, né, uma profissional de desenvolvimento humano e desenvolvimento das organizações, porque aí são 20 anos trabalhando em área de recursos humanos e já há 4 anos trabalhando como consultora nesse processo, onde eu acredito que a base de tudo, né, o primeiro passo é você se reconhecer para você fazer qualquer coisa. Então, para você assumir uma outra posição na sua empresa, ou para você mudar de negócio, mudar de área, ser líder, enfim, para tudo, o primeiro passo é se reconhecer. E eu acho que, como a Karen estava falando, o processo de se reconhecer ele é contínuo, constante. O dia que a gente acaba de se reconhecer, eu acho que a gente nem está por aqui, deve estar um outro universo, porque a gente ainda nos ciclos de vida, né, a gente ainda tem muito para a gente se conhecer. Então, eu acho que isso é super contínuo. E é isso, assim, além disso, acho que para poder entender também por que eu venho com essa base, eu sou psicóloga, mas vim aí de uma área de psicologia organizacional, de fato, né, onde eu fui me especializando e aprofundando. Sou certificada em cultura organizacional. Por influência da Karen, fui fazer uma certificação em agilidade, de Product Owner, RH ágil, enfim. E é isso, eu sou ela, isso sou eu. Muito bom, então muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Aline. Espero que seja o primeiro de alguns episódios aqui. Eu já falei, a casa é sua. A hora que você quiser, só bate na porta, fala, Panda, vamos gravar disso aqui, ó. Tem um assunto legal pra compartilhar com a galera. A casa é sua. Seja muito bem-vindo ao Love the Problem. Perfeito, vou adorar participar mais vezes. Muito bem, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero testar se eu internalizei o que rolou até agora. Porque foi coisa, gente. Eu fiquei tipo, eita, anota esse aqui. Eita, anota esse outro ponto aqui que eu não sei o que é isso. Eita, porque, ó, se a gente estivesse falando de fluxo, de item de trabalho, de lean, de processo, eu ia falar, beleza, já entendi tudo. Mas esse aqui, ó, a minha canetinha, os meus post-its estavam fervorosos, anotando algumas coisas aqui. E daí eu vou tentar conectar um pouco com esses episódios que eu já falei que eu tive a oportunidade, né, de gravar com a Karen. E um deles foi quando a gente gravou sobre inteligência emocional e você separou bem esses dois conceitos aqui. E eu achei ele muito interessante pra isso, assim, porque naquela conversa eu lembro muito bem de ter falado de quando eu comecei a conseguir identificar o que eu tava sentindo e da minha grande dificuldade de fazer isso, assim, né? Inclusive, eu falei que me ajudou muito usar o Atlas das Emoções como referência, assim. Além das sessões de terapia, eu sempre tinha o Atlas das Emoções aqui do lado tentando o que de fato talvez representa, que conceito representa o que eu tô sentindo agora, assim. Que sempre foi uma dificuldade muito, muito grande minha, né? Inclusive, a Mari Graff, maravilhosa, que participou daquele episódio com a gente, sabe muito bem disso. Ela, como minha gestora, me deu muito feedback sobre a minha resiliência, né? Sobre a minha capacidade de voltar ao estado normal, de entender o que já foi, que o leite derramou e tudo mais. E a gente trabalhou isso muito juntos quando a gente trabalhou juntos lá no PagSeguro, né? E daí você traz essa outra referência que é frente à situação desafiadora, né? E conectado ainda com valores e propósitos. Eu falei, caramba, eu acho que eu comecei a identificar o meu propósito de vida há pouco tempo atrás, assim. Eu acho que chegou num momento em que eu percebi, é isso que eu acredito que eu
que eu vim acrescentar aqui na minha passagem pela Terra, assim, sabe? Eu acho que talvez aqui esteja o meu propósito. E foi a primeira vez que eu acho que eu consegui escrever pela primeira vez algo que representasse minimamente o que eu me sentia conectado, assim. E levou 30 e tantos anos pra conseguir encontrar esse tal desse propósito, assim, né? Até então nada tinha tido tanto significado pra mim, assim. Nesses últimos tempos a gente tem feito alguns trabalhos aqui na K21, inclusive que envolve MBTI, né? Eu e a Karen, a gente conversou bastante sobre isso também, sobre os resultados, principalmente os meus resultados individualmente, assim, né? E como eles me ajudam a me identificar de fato nisso, assim, né? A me perceber melhor, somando com um pouco mais de noção das minhas emoções, somando a um pouco mais de noção do meu propósito de vida, e agora tendo meus valores cada vez mais solidificados na minha vida, assim, né? Quando você falou disso, tipo, beleza, o que isso acontece frente a uma situação desafiadora? Aí é novo pra mim. Falei, eita, aí eu acho que eu não sei, eu não faço nada disso conscientemente, não. Eu acho que a coisa acontece, só depois eu paro pra dar uma olhada pra saber o que eu fiz, né? O que aconteceu isso? Como eu me senti? O que isso causou? Que decisões diferentes talvez eu tenha que fazer, assim. Mas eu vejo que a minha reflexão tá sempre, tipo, depois que muito disso aconteceu, assim. Eu acho que raramente eu paro, respiro e falo, tipo, beleza, e agora? Quando eu estou enfrentando, de fato, a situação desafiadora. E é isso de fato que quando a gente fala de inteligência, de agilidade emocional, a gente tá querendo trazer, tipo, essa reflexão sobre o momento em que a gente tá vivendo essa situação. Achei perfeito, gente. Ele fez um resumo maravilhoso, né, assim. Ele é maravilhoso. Não precisa mais falar nada, né, assim. Tipo, o Panda vai fazer os resumos pra gente do que a gente estiver falando aqui enlouquecidamente. Mas acho que é exatamente isso, assim, tipo, eu, até voltando um pouquinho, eu acho que, assim, eu gosto muito do que a Karen falou, de que o assessment, e aí, pra quem não conhece o termo assessment, são os testes de personalidade ou testes que fazem, né, que a gente faz pra gente se conhecer melhor. Primeiro que tem alguns testes que são extremamente situacionais. Então, se eu fizer um teste hoje, dependendo de como ele fizer, ele vai refletir a minha vida hoje, né? O próprio MBTI, ele é um pouquinho, mas ele tem uma longevidade, vamos dizer assim, em termos de resultado, se a gente pode dizer de longevidade, um pouco maior do que outros. Por isso que eu também sou mega fã, vou certificar, Karen, vou fazer. Vai, vale a pena. Até porque, vou falar uma coisa, só fazendo aí, eu me intrometendo um pouco na tua resposta, sabe? Quando eu fiz o MBTI, e aí pegando esse gancho do que o Panda falou, foi quando eu comecei a me conhecer um pouco mais, né, sobre outros aspectos, porque os perfis psicológicos, né, eles te colocam num lugar de conforto, de você perceber onde é que você se sente melhor e onde não. E hoje em dia, após ter feito, eu fiz a primeira vez o MBTI, vamos falar sobre datas agora, né? Aquele momento difícil de falar sobre datas. Então, a primeira vez que eu fiz MBTI foi em 2008. E é incrível, eu fiz em 2008, depois eu fiz em 2010, depois em 2014 e agora em 2021. E todas as vezes o meu resultado foi o mesmo. Só que só agora, em 2021, é que eu comecei a usar o MBTI da melhor forma para melhorar as minhas relações e principalmente a relação comigo mesmo. Porque é isso que você está trazendo e que você vai falar pra gente. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a perceber quais os comportamentos que começavam a emergir a partir de um incômodo meu. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva e ficar calada durante horas, para mim, é, na verdade, um prazer. Eu posso ficar calada horas lendo um livro tranquilamente, que eu vou ficar de boa. Mas se eu estou numa situação que eu começo a falar muito, ficar estressada, né? E eu vou entrando num looping de começar a falar muito, de me posicionar. Gente, eu tô indo lá pro meu lado sombra, sabe? Eu tô indo lá para aquele lugar que não é bacana, não. Ali é um processo que eu chamo de pioria contínua. Que em algum momento eu vou parar num lugar negro e eu vou estourar, eu vou explodir emocionalmente, né? Só que eu aprendi a me conhecer. E esse é um exercício diário, porque muitas vezes você está numa determinada situação e que você só se pega já naquele lugar, naquela sombra, quando você já está no meio dela e precisa de uma lanterna. E aí é agora que a gente fala, tudo bem, cheguei aqui, agilidade emocional, me socorre. Eu achei sensacional essa coisa, assim, porque primeiro a gente estava falando do MBTI, mas acho que assim, eu trouxe só o ponto dos testes e eu acho muito legal o que você falou, que é assim, usar de fato essas ferramentas para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, num processo de autodesenvolvimento e tudo mais. E aí, juntando com a pergunta do Panda, né, que é assim, tipo, tá, e aí?
A agilidade emocional é justamente são aqueles 10 segundos que no meio, quando você está começando a entrar na escuridão, antes de você precisar da lanterna para olhar, né? Assim, tipo, vocês gostaram que eu até peguei a caneta para fingir a lanterna. Né? Então, assim, antes de você precisar da lanterna, você tem aqueles 10 segundos e aquela coisa assim do tipo, opa, peraí, tô indo por um lado que não é o meu. Peraí, como é que eu vou responder isso? Se eu responder na minha emoção, que eu tô agora, eu vou ter esse tipo de resultado. Mas se eu responder de acordo com os meus valores, com o meu porquê, eu vou responder de outra forma. E essa é a sagacidade da agilidade emocional, que parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Porque, assim, no meio de uma discussão, você tá lá, né? Como você falou, você gosta de ficar no seu cantinho. Aí, de repente, a gente pega atrás de você pra esse mufucão, assim, né? E aí, bota você pra falar. E aí, de repente, a gente pega e aí tem um gatilhozinho que você começa a ver assim, já tô discutindo demais. Tô tentando justificar e convencer demais. Nesse momento, são 10 segundos de parada, 10 segundos mesmo, gente, assim, de parada e assim, peraí. Essa justificativa, eu tô fazendo por quê? Porque ela tá me afetando como? O que essa discussão tá me afetando? O que ela faz sentido eu continuar nessa discussão? Então, assim, eu tô alinhado com o que eu entendo que é importante para mim, na minha vida. E aí, assim, lembrando, né? Identificar o que é valor para você, na minha concepção, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido de valor para você é o que é inegociável. Eu não negocio. Isso eu não negocio, então é o valor. E aí, tipo assim, tá dentro dos meus valores? Peraí, então não. Não tá. Esse jeito de convencimento, não tá. Faz parte do meu porquê, né? Qual é o meu porquê? Porque pra que... E aí, quando a gente fala de propósito, Panda, eu gosto bastante que o Simon Sinek faz, né, do Golden Circle, o porquê, né? E é assim, por que você tá aqui, né? Pra que eu vim passear nesse mundo? Foi só pra passear, pra experimentar passear de helicóptero, ou rola passear de avião, ou você quer chegar numa nave espacial, né? Pra quê? Pra que você quer estar aqui? E aí, quando você consegue ver isso, nesses 10 segundos, nesse tempinho, você consegue ver que se a forma como você tá fazendo as coisas não tem a ver com seus valores, não tem a ver com seu porquê, cara, volta, segue em frente e segue em frente de outra forma. E aí eu consigo escolher outra forma de seguir em frente. E aí, antes até do passo de seguir em frente, tem uma coisa que eu gosto muito que ela fala também, que a Susan Davis fala, que é do desapego. Tipo assim, desapega. Eu vou ficar aqui nessa discussão se não faz sentido para os meus valores, não faz sentido para o meu porquê, desapega. Sabe? E é tipo a LX mesmo, né? Aquela propaganda do desapega. E aí é fato que pra gente poder seguir adiante, a gente precisa desapegar de algumas coisas. E aí a gente tá falando de desapegar de coisas, de emoções, de sentimentos, de preconceitos, de experiências, de coisas, né? Assim, quem não fica com aquele cordãozinho da empresa, mas quer desapegar da empresa, né? Aí não joga fora o cordão. Tipo, ou não ressignifica. Porque desapegar também pode ser ressignificar. Né? Assim, eu tive algumas experiências na vida profissionais que foram extremamente duras e difíceis. Né? Eu tive uma saída, por exemplo, de uma empresa que eu gostava muito de trabalhar. Que eu lembro que foi uma experiência que foram 3 anos na minha vida que eu falei assim, putz, eu faço o que eu gosto aqui. Quando eu saí da empresa, eu tive que ressignificar totalmente aquela saída. Porque senão eu ia ficar anos arrastando aquela raiva ou aquela mágoa, né? Uma mágoa por conta da minha saída daquela empresa. Se eu não tivesse ressignificado, hoje eu não seria a consultora que eu sou. Porque eu ressignifiquei até no sentido de, peraí, ok, cara, se eu gostei de fazer aquilo, como é que eu faço mais aquilo? Se é aquilo que eu entendo que é trabalhar com pessoas, por exemplo, como é que eu faço mais isso? Como é que eu posso promover mais isso? Então, às vezes, essa reflexão é que ajuda a gente até a identificar e aprimorar um pouco esse porquê. Você falou que você está com 30 e poucos anos, não precisamos identificar a idade aqui, mas você vê que felicidade que você aos 30 e poucos já está sabendo o teu porquê e o teu propósito.
Eu nem vou falar nada. Melhor nem ficar quieta. É melhor não falar. O bom, sabe o que é? Olha, quando alguém conversa comigo sobre isso, eu falo assim, gente, aproveite que é uma coisa que você tem algo que eu não tenho, que é tempo. Tempo! Aproveita esses 20 anos que você tem e vai ser feliz, meu querido. Gente, olha, assim, eu fico pensando, a Karen falou que fez o primeiro MBTI dela em 2008, né? Eu fiz o meu primeiro MBTI em 2010, finalzinho de 2010, 2011. E aí, felizmente, eu tinha uma profissional, uma coach comigo, que ela era expert em MBTI. Então eu aprendi muito com ela. E aí você olhar o seu estilo, tipo assim, é muito importante, porque se você não se reconhecer, você não vai conseguir identificar esses 10 segundos para você sacar. E aí eu acho que, deixa eu trazer um exemplo, que eu nem sabia na época o que era agilidade emocional, e depois eu fui descobrir que eu usei um pouquinho isso, mas que ainda não tinha nome, né? Eu sou uma pessoa que gosto de compartilhar, de falar e tudo. Mas eu tenho meus momentos de assim, ostracismo, vamos dizer assim, né? Aqueles meus momentos de ficar quieta. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela me desafiava demais, principalmente nos momentos que eu precisava ficar quieta. Estava fazendo aquela planilha com 58 mil linhas, né? Para uma pessoa de humanas que não tem nada a ver com aquelas linhas, que por ela fazia um PowerPoint com alguém assim, tipo, dizendo joinha, já tava ótimo. E ela chegava para falar comigo e me questionar. E aí, o questionamento era sempre desafiador. E em vários momentos a gente entrou em discussão por conta dessa forma de questionamento dela. Até um belo dia que eu parei e falei assim, peraí, tem alguma coisa esquisita nesse processo. E aí eu virei para ela e falei, olha, tem alguma coisa na nossa relação que a gente vai precisar ajeitar, porque quando você me questiona, parece uma coisa pra mim que eu tô tentando lidar, porque eu entro no mecanismo de defesa total. Eu entro, tipo, eu boto o meu... Ai, meu Deus, gente, esqueci o nome disso. Meu escudo da Mulher Maravilha e não deixo você vir, entendeu? E aí, assim... Isso foi um processo, né? Essa foi uma conversa. Aí eu levei para terapia, levei para tudo quanto é lugar, né? Todos os que me apoiavam na época. Aí eu percebi que, na verdade, eu me sentia muito desafiada no sentido de ser desacreditada no que eu estava falando. E aí parecia como se fosse uma coisa assim, que ela quisesse... Eu me sentia desacreditada. E na época eu era líder dela e eu tinha uma liderança muito colaborativa. Então eu não queria fazer a imposição. E ela me entrava no gatilho da imposição, do tipo assim, não, vai fazer imposição sim, vai. E aí até eu descobri isso quando, numa outra conversa com ela, eu falei, olha, e aí eu tô falando aqui de um processo que foi feito e construído, mas que a gente consegue fazer com a nossa cabeça conforme a gente vai se conhecendo. Eu fui colocando para ela porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se desenvolver. Então eu precisava contar para ela o que o jeito dela me impactava. Mas não necessariamente você precisa fazer isso sempre. E aí, assim, até o momento em que eu conversei com ela, tipo, olha, esse jeito, ele me dá a minha sensação é que você fica gritando pra eu impor o negócio pra você e falar, vai lá e faz assim, assim, assim. Mas eu não vou fazer, eu não gosto. Eu só vou fazer assim quando não tiver mais jeito. Porque eu não vou querer que você se queime, se ferre lá na frente, ou qualquer coisa assim. Hoje em dia, eu já tenho uma outra forma de lidar. Eu já tenho uma outra forma quando vem esse gatilho. Porque aí eu percebo, e eu falo assim, putz, não, isso não tem nada a ver comigo. Como é que eu respondo de outro jeito? Então é mais ou menos isso. Deu pra entender? Deu pra entender bastante, assim. Eu acho que vieram vários exemplos na minha mente. E, na verdade, além dos exemplos, vieram alguns cenários. E daí aqui, Aline, me pareceu um grande desafio, assim, né? Porque eu acho que pra mim, ficou bem clara essa necessidade do autoconhecimento, né? Necessidade desse processo acontecer dentro de você para que, de fato, você consiga identificar essas coisas. Porém, eu sinto que talvez muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, elas trabalham em ambientes que deixam elas em situações instáveis emocionalmente frequentemente. Uhum. Muitas empresas que a gente conhece, parece que isso é a forma natural de que as coisas operam, né?
num estado de pressão e que faça com que as pessoas parece que nunca tenham um respiro emocional, sabe? Alguma coisa que, tipo, beleza, eu posso refletir sobre isso, assim. Eu conheço muitas pessoas que têm situações, que vivem situações constantemente nas suas empresas e parece que aquilo em algum momento vira o normal, sabe? Onde a pessoa, inclusive, não consegue entender que existe um cenário diferente daquele, que existem possibilidades diferentes daquelas, assim. Parece que é muito da força de que um sistema que torna aquilo muito... torna essas pessoas muito oprimidas ali, né? Um sistema opressor muito forte e que me parece ser muito duro e muito difícil de romper. Então, quando você trouxe a questão do desapego, foi um lugar que eu falei, opa, aí tem uma possibilidade. Só que, para muitas pessoas, esse desapego envolve outras coisas além da questão emocional, assim, né? Muitas pessoas olham para o trabalho, aqui a gente está instanciando no ambiente organizacional, acho que mais pela dinâmica do podcast aqui, né? Mas pessoas que veem aquele lugar onde elas estão trabalhando, por exemplo, como a única ou a melhor opção da vida delas, né? Porque esse tema oprimiu ela tanto que ela algumas vezes é incapaz, inclusive, de olhar pra fora, que existe um outro universo ali, né? Que existem outras opções, que existem outras empresas, outras coisas que podem promover esses ambientes melhores, assim. Então, pra mim, essa que fica a grande questão, assim, sabe? E esses sistemas opressores que colocam a gente numa situação de instabilidade emocional tão grande, será que tem alguma saída? Sabe? Quais são os caminhos? Onde é que a gente pega uma lanterninha? Pode ser uma daquelas de dar corda, por enquanto. Talvez não tenha muita bateria. Sabe aquelas você compra que dá uma cordinha, assim, que não ilumina... Um LEDzinho, um botãozinho, não ilumina nada, de chaveiro, assim. Você viu aquele chaveiro? Eu tinha esse... Eu acho que eu tenho ainda um chaveiro que tem um Minion, que aí é uma lanterninha. Então, pode ser aquele. Sim. Tem só uma girafinha. Tem só uma girafinha também, que é isso? É isso. É só essa lanterna que a pessoa tem naquele momento de escuridão, momento, sabe? né? Tipo... Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse gancho, Aline, que o Panda tá trazendo, eu vivi 2 situações na minha vida que hoje, né, por isso que eu falei que você tem tempo, Panda, que hoje, depois de tantos anos, eu falei assim, nossa, olha só a diferença de você compreender uma situação. Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, que era uma empresa que eu gostava bastante. Só que aí, numa reestruturação organizacional, eu fui trabalhar com uma pessoa que eu não gostava tanto quanto da empresa. Não tinha tanta afinidade, facilidade de relacionamento, mas uma pessoa muito boa, muito capaz, muito séria, mas que eu não tinha muita afinidade com ela. E eu me vi numa situação, trabalhando com aquela pessoa, que eu falei, chegou um momento que eu falei, eu vou ter que sair daqui, porque eu não aguento mais isso aqui. Só que eu estava tão endurecida, tão enrijecida no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas emoções, que eu sequer cogitei a possibilidade de sair daquela área. Na minha cabeça, a solução era sair da empresa. E durante muitos anos eu tomei essa decisão, fui para uma outra empresa e muitos anos eu me arrependi. E depois de outros tantos anos, eu fui trabalhar numa empresa onde eu consegui, já mais madura, perceber que, apesar de estar fazendo uma coisa que eu gostava bastante, que eu gostasse bastante, aquela empresa não tinha a ver comigo, com a minha essência. E aí, ouvindo você falar, Panda, ouvindo a Aline falar, né? E aí pegando um pouquinho da inteligência emocional e da nossa capacidade de realidade suficiente para perceber que momento e quais são os elementos que a gente precisa usar da nossa inteligência emocional, da nossa capacidade emocional, para falar assim, eu estou tomando uma decisão baseada em quê? Em algo que eu não estou tolerando por conta de uma situação qualquer, algo que eu não estou tolerando que está afetando exatamente os meus valores, ou tudo isso misturado. Então, acho que ter aquele discernimento, aquela clareza para tomar a melhor decisão é um convite que essas situações mais difíceis elas nos trazem para a gente também olhar qual recurso interno a gente vai ter capacidade de utilizar. E aí volto, né? Talvez vai ser a resiliência, talvez vai ser a inteligência emocional, talvez será a agilidade emocional. Enfim, qualquer uma delas, né, e outras tantas. Mas eu acho que tem a ver com isso também, né? Acho que um pouquinho do que o Panda está falando, dessa capacidade de você também parar e fazer essa reflexão. E aí, para isso, a gente precisa ser flexível, né? Eu preciso ter uma flexibilidade. Faz sentido, Aline? Não, acho que super faz. E até assim, ajustando um pouco quando a gente fala do desapego, e até quando a Suzana fala do desapego, o desapego, sabe aquela palavrinha? Antigamente tinha assim na descrição de cargo. Competências, visão sistêmica. Nossa, como sei. Ai, eu odeio isso. Ai, como eu odeio essas coisas. Gente, tem uma coisa aqui, ó. Empresas. Vou falar pra vocês, Panda, eu mesmo aqui, ó. Vou admitir uma coisa. Eu odeio job description. Eu acho a coisa mais aleatória do mundo.
Pra mim, você pode apertar no botão do random e colocar ali que qualquer coisa vai caber. E eu tenho uma coisa com isso, desculpa, Aline, mas não, eu também não gosto. Eu não consigo. Eu também não gosto. Consigo lidar. Não, mas sem problemas. Mas assim, lembrem daquela descrição. Lembra, Karen, aquela descrição assim de 20 anos atrás, que vinha assim, as competências. Vinha até no job description das vagas, né? Visão sistêmica. Eu ficava pensando como é que a pessoa conseguia avaliar a visão sistêmica de um estagiário. Não, de um estagiário, né, naquela questão ali que é uma entrevista que você vai fazer. Uma entrevista, é isso? Né? Não, nem na entrevista, que ela fala pelo telefone, mas enfim. Mas assim, é isso, um pouco dessa visão sistêmica, porque assim, a gente tem um costume de olhar, e sabe aquela coisa que a gente fala assim, da pessoalidade? Quando a gente fala do desapego, que é só pra gente voltar nos passos que a própria Susan David coloca. O primeiro passo é a gente entender quais são aqueles sentimentos pelo que eles são, pelo que ele é real. Tô com raiva por quê? Porque o fulano disse pra mim, tô com raiva porque eu tô num lugar onde eu não gosto. Vou trabalhar com uma pessoa que eu não gosto. Então, assim, como é que essa eu tô com raiva? Ok, beleza. Agora, como é que eu olho por cima? E é esse desapego. O desapego é o olhar em cima. É tipo assim, como é que eu ponho um holofote e ao invés de eu fazer parte daquela dinâmica, eu vou lá pra cima e me torno o holofote, né? Assim, me torno a luz dessa dinâmica para poder entender o que está acontecendo ali. Porque se eu não coloco esse holofote, foi o que a Karen falou, eu não consigo ver que talvez o que eu possa fazer é trabalhar em outra área. Assim, ou, por exemplo, talvez eu esteja num lugar que normalizou coisas que não são normalizáveis, que assim, na minha opinião, não dá para normalizar determinadas coisas, mas que algumas organizações fazem isso. Mas assim, ok, eu tô aqui, e aí tem uma coisa muito interessante que, assim, só um parênteses aí, né, assim, é que quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu lembro que eu fui fazer algumas palestras pela Federação de Coaching. E aí as pessoas falavam assim, mas é muito fácil, porque você pode falar que você não quer mais trabalhar nessa área, porque você tem como se sustentar. Como é que você vai falar isso para a pessoa pro atendente, pro auxiliar de serviços gerais? Eu falei, do mesmo jeito que eu falo para mim, porque primeiro que eu não tenho pai rico. Segundo, se eu tivesse pai rico, ele também não ia me sustentar, porque não foi assim que eu fui criada. Então, assim, né, vamos começar. Eu vou falar para ele a mesma coisa. Ok, você precisa do dinheiro trabalhar? Também. Então, você gosta de fazer isso aqui? Não muito. Tá, o que disso aqui você gosta, né? Então, vamos ver. Então, você foi para uma área onde você não gosta de trabalhar com aquela pessoa? Ok, vamos olhar por cima. Desapega o troço, eu não gosto da pessoa. Mas assim, o que eu vou fazer é legal? Eu gosto da empresa? Tem a ver comigo? Tem a ver com o meu porquê? E aí, o meu porquê pode ser uma coisa grande, mas tem outra. Pode ser que o meu porquê seja uma coisa assim. Bom, o meu porquê nesse momento, é fazer uma reserva financeira. É fazer inglês. É juntar dinheiro para minha filha. Eu não tenho filhos, mas, por exemplo, para um filho ir estudar numa outra escola. Qualquer coisa. E aí eu aprendi também, sendo, né, assim, fazendo processos de coaching, tendo uma coach e sendo a coach, né, sendo a pessoa a ser desenvolvida, que a gente pode trabalhar em cima de projetos de vida. Eu não preciso ter um único projeto de vida enorme, porque senão ele fica muito grande. Então, quando eu olho e olho assim, tipo, não gosto daquela pessoa, ok, então eu vou voltar. Mas qual é o meu porquê? Por que eu tô aqui? Pra que eu quero fazer isso? Qual o impacto que eu posso ter aqui? E aí, como é que eu posso trabalhar com essa pessoa? E aí, eu aprofundaria ainda mais. O que me faz não gostar dessa pessoa? Tem algo meu nisso? Ou não? Né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Assim, eu trabalhei numa empresa uma época em que eu não gostava de uma pessoa com quem eu trabalhava. E eu trabalhava diretamente, né? Por milhões de questões, eu tinha uma posição e ele tinha, né? Era um homem, enfim. Mas essa pessoa tinha uma outra posição e ele se colocava numa posição de poder, inclusive em relação a mim, mesmo sem ser meu chefe, ele era meu pai. E eu, naquele momento, eu tive várias vezes eu fui para casa querendo ir embora. No dia seguinte, querendo apresentar minha carta de demissão. E aí, essa é a questão da agilidade emocional misturada, aonde eu falo que é uma questão de continuidade, que são as correlações entre a inteligência emocional, a agilidade emocional e a resiliência. Porque, assim, eu tinha que ter inteligência emocional para reconhecer que aquele momento
o que me incomodava naquela atitude. Me incomodava uma atitude que ia contra os meus valores, efetivamente, que era um valor de ser honesto, e aí a honestidade frente a leis que são colocadas, né, que a gente pode não gostar, mas elas estão aí, né? Então, eu não vou, porque eu não gosto de uma lei, eu não vou fazer, não é assim, né? Então, isso para mim é um valor, mas eu peguei e aí falei assim, ok, isso pega o meu valor, mas ok, deixa eu olhar por cima. Se eu olhar por cima, eu tenho como me posicionar de que eu não vou aceitar determinada atitude ou fazer determinada ação, porque está contra, e aí eu tenho a justificativa legal, eu não preciso botar o meu valor, eu vou ainda estar alinhada. E eu tinha um projeto, naquele momento eu precisava, ter uma reserva financeira, eu precisava recuperar, eu tinha ficado na época um tempo sem trabalhar, então eu precisava fazer aquilo. Além de eu gostar de viajar para fazer corrida, então eu tinha uma corrida para fazer e eu falei, eu vou ficar aqui porque isso aqui é o que vai me fazer ir correr. Então essa capacidade, e aí vem a resiliência. Então a gente falou da inteligência emocional, falou da agilidade emocional e da resiliência, que aí a resiliência é o quê? É eu pegar e voltar no dia seguinte e me colocar, estipular meus limites, mas sem precisar, talvez, me expor desnecessariamente. Isso que você trouxe foi é muito interessante, assim, porque enquanto você foi falando, eu fui revivendo momentos, né, da minha história. Vocês ficam falando que eu sou jovem, eu acredito, eu aceito. Mas são alguns anos já no mercado de trabalho, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas são alguns anos, eu volto e faz tempo as coisas que eu vou contar aqui pra vocês. Mas eu, por exemplo, essa percepção emocional foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra desenvolver. Demorei bastante tempo, né? Então eu sei que o meu primeiro limite profissional foi depois de um problema físico. Porque a questão de estresse foi tão grande que eu tive crise de enxaqueca, eu quase desmaiei, eu tomei medicação na veia por várias vezes. Você imagina você trabalhar num laboratório químico e desmaiar em cima da bancada. Não é uma boa coisa, não é uma coisa muito segura pra acontecer, assim. Não. Então, não é muito interessante. Acho que não vai ser uma experiência legal. Eu tinha zero referências emocionalmente daquilo que estava acontecendo, ao ponto de que aquilo me impactou fisicamente de uma maneira muito forte, assim, né? E eu tinha 20 e pouquinhos anos, talvez um pouco menos até, talvez antes dos 20, assim. Então, ali eu descobri, beleza, tem um limite físico. Foi a primeira experiência que eu entendi com limites, assim. Então, quando eu cheguei numa outra época na minha vida profissional, que as coisas estavam começando a me deixar desconfortável fisicamente, eu falei, opa, eu tô chegando naquele limite. Mas, de novo, ainda era físico, não era emocional, porque eu ainda não tinha essa percepção emocional do que eu tava vivendo naquele momento. Então, isso pra mim é uma coisa muito, muito nova, assim, de eu parar e olhar pra alguns desafios e falar, beleza, o que eu tô sentindo com isso, assim, e o que, de fato, né, olhar a floresta, né, sair desse momento local, assim, olhar pra floresta. Trabalhar na K21 traz uma vantagem de que a gente normalmente tem pessoas incríveis ao nosso redor. Então, muitas vezes eu ainda sou acolhido pelo contexto, assim, né. Eu tava um tempo atrás numa reunião muito difícil com a Raquel, e a Raquel me salvou de um momento em que eu falei, putz, encontrei um limite aqui, e qualquer coisa que eu fizer além desse movimento que eu tinha terminado aqui, eu falei, vai ser alguma coisa que eu vou estar muito irritado, que eu provavelmente talvez vou falar coisas do formato que eu não gosto, coisas que não tem a ver com o meu valor. Então foi uma barreira, assim, e eu travei. E a Raquel maravilhosa percebeu, né? A gente já tá trabalhando um bom tempo juntos, assim, ela percebeu, falou, opa, e ela catou aquela reunião pra ela e seguiu o caminho. E ela que me permitiu analisar aquele momento que eu tava vivendo, porque ela conseguiu tirar aquilo de mim, assim, né? Então conseguiu tirar o foco de mim daquele momento, assim. E daí, hoje em dia, eu já consigo parar e refletir, talvez, no instante ou um pouquinho antes das coisas que estão acontecendo. Mas, alguns anos atrás, eu precisei me arrebentar fisicamente, assim, né? Passar por uma fase muito difícil da minha vida pra poder entender que isso acontece. E eu fico, eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei quando eu tinha meus 20 e poucos anos. E eu não tive uma crise, terrível. Eu tive uma crise muito difícil, mas eu sei que tem gente que passa por coisas muito mais difíceis, assim. E saber que as pessoas estão vivendo isso é uma coisa que me deixa, é um pouco do meu propósito de vida que entra aí, Aline. E fala, beleza, eu posso estar num contexto muito difícil, mas se no final desse dia eu conseguir deixar o dia de uma pessoa aqui um pouco mais leve, valeu a pena. Valeu a pena alguns desses estresses, valeu a pena e vai me permitir, né, com a resiliência, voltar no dia seguinte. Falar, beleza, aquele local ainda não vai ser um local ótimo, mas no final daquele dia, com certeza, eu vou deixar o dia de alguém um pouco melhor. Então, isso me ajuda a levar e me conectar com esses valores e propósitos, assim. Olha, tá aí um tema pra gente falar pro próximo podcast, que é de saúde mental, que é, assim, porque é um fato, assim, por que saúde mental ficou
né, e se tornou agora uma doença registrada pela OMS e tal. Porque, na verdade, o que você tem fisicamente é pós. Para você ter algo físico, você já teve o emocional. É porque o teu emocional não conseguiu gritar para você que o negócio estava esquisito, né? Assim, e aí eu acho que esse é o ponto. Assim, para que agilidade emocional? Para que desenvolver agilidade, inteligência, agilidade emocional? Para poder não deixar gritar. Para poder falar assim, peraí, isso tem a ver comigo? Não, não tem. Então, se não tem a ver comigo, eu não vou entrar nisso. Aonde está o meu e aonde eu quero ir? Não é uma coisa simples, tá? Não vou dizer para vocês assim, quem ouvir esse podcast vai amanhã estar. Não, até hoje tem momentos em que eu pego, eu continuo me desenvolvendo, como a Karen está falando, ela continua se desenvolvendo, fazemos caminhos diferentes, o que ajuda muito na troca, acho que de uma da outra, até porque temos histórias de vidas diferentes, então temos uma formação diferente, que se entrelaçou aí quando a gente se conheceu, porque a gente fez um curso juntas, né? E tudo aquilo tinha a ver com o que a gente acredita. Então, assim, se a gente entende que olhar para a emoção não é mimimi, a gente não precisa ficar tão doente como a gente fica. E às vezes eu acredito que, assim, eu sou formada em Gestalt terapia, que é uma abordagem terapêutica que acredita que a doença não é uma coisa... Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Pelo amor de Deus, quem é aí formado em Gestalt terapia, melhora a palavra, mas assim... a Gestalt terapia, ela não acredita na doença como algo único, exclusivamente ruim. Não é que uma doença é boa, mas assim, você ficou doente porque o teu corpo, a sua mente, não conseguiu te avisar. Você não escutou antes algumas coisas. E às vezes é porque não é para escutar mesmo. Mas assim, tipo, teu organismo começa... Quando eu digo que... eu acredito assim, quando a gente vai pro corpo físico, é tipo assim, a gente tem o corpo emocional e tem o corpo físico. Então assim, quando vai pro corpo físico, a emoção, coitada, ela já... Então assim, o estresse, a dor de cabeça, o desmaio, o possível desmaio... Que emoção que estava ligada a isso, né? Provavelmente uma preocupação tão grande, e aí eu tô chutando aqui, mas assim, uma preocupação, uma agonia, uma raiva tão grande que explode a cabeça. Por que a gente fica com dor de cabeça? Porque a gente tem muita raiva. Raiva faz o quê? A sensação de explodir. Se a gente não explode de alguma forma, se a gente não entende, não olha... do porquê, pra que eu tô com raiva, por que eu tô com raiva, vai pra algum lugar, e aí vai pra cabeça. E aí aqui a gente não tá falando, eu acho que é bem importante, tá, Panda, a gente colocar uma coisa assim, eu não tô falando de nada de misticismo, religiosidade ou qualquer coisa assim. Falando de uma coisa real, que é estudada, né? Assim, a própria agilidade emocional foi pesquisada, é um artigo publicado em Harvard, a psicossomática é um estudo, a Gestalt terapia é uma abordagem. Então, assim, a inteligência emocional é um estudo do Goleman, que já tem anos, né? Então, assim, a gente não está falando de coisas que, eu não acredito nisso. Gente, é a mesma coisa que você não acreditar que os olhos, né, que você tem de deficiência, às vezes... no grau do óculos ou no ouvido, é a mesma coisa. Inclusive, Aline, essas referências, eu peguei a Gestalt terapia aqui, os outros livros que a gente comentou, eles vão estar todos no nosso backstage, lá no k21.link/lovetheproblem, no card do episódio, vão estar todas as referências, caso você que está ouvindo a gente queira se aprofundar um pouquinho mais em alguns desses assuntos. A gente falou de MBTI, a gente falou dos livros, a gente citou alguns episódios que a gente já falou aqui, vão estar lá no nosso backstage, então você pode procurar um pouquinho mais lá depois também. Inclusive, pode colocar lá o site da Susan David, que ela tem um quiz sobre agilidade emocional. O quanto você está conseguindo, né? O quanto você está trabalhando, ou o quanto você tem de agilidade emocional. É bem legal o quiz, porque ela também te dá no final algumas dicas de o que você pode se desenvolver, o que você pode fazer e tudo. Então, assim, o livro dela já tem em português, não tem só em inglês. Ela tem um podcast. Os e-mails que ela me manda, ela manda para outras pessoas também, porque ela é uma newsletter. ela vira e mexe, ela faz a newsletter pelo LinkedIn, ela tem um Instagram, enfim, ela tem uns posts bem legaizinhos. Ela traz muito essa reflexão, traz a questão da atenção plena. E o que eu acho mais lindo nessas coisas todas,
e a própria Suzanne David faz isso, e outras autoras também, são as junções. Elas não eliminam, elas juntam. Não é ou, é e. Ela não pegou a teoria do Daniel Goleman e jogou fora. Ela trouxe a teoria do Daniel Goleman. Ela traz a teoria da Brené Brown de vulnerabilidade e de outras coisas, sabe? E isso é o que eu admiro bastante nessas mulheres que estão fazendo aí essa mudança de trazer conceitos que ajudam tanto a gente. Aqui um tempo atrás eu li um livro, uma Garra, e ele, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro super interessante, que é se não me engano, é uma psicóloga também, agora não me lembro o nome dela, é Angela, enfim. Mas esse livro ele é um experimento que aconteceu no exército americano e que mostrava o seguinte: qual é a diferença entre as pessoas que estavam fazendo talvez o mesmo exercício, passando pelas mesmas dificuldades, e que algumas pessoas conseguiam vencer aquelas dificuldades e conseguiam chegar lá na frente e, conseguir passar por mais. E ela começou a fazer vários estudos, né, sobre isso, e aí desenvolveu-se, então, a escala de Garra, que é essa capacidade das pessoas, como medir essa capacidade das pessoas de ter uma resistência suficiente e se desafiar a vencer determinados desafios que a vida te impõe. E naquela oportunidade eu achei fantástico, porque muitas vezes não tem a ver sobre como a pessoa foi criada ou como ela vivenciou algumas coisas na sua infância, mas talvez toda uma história e como que ela se relacionou com essa história ao longo da vida. E aí agora, isso foi lá atrás, eu li esse livro há um tempo atrás, foi de enorme valia para mim naquela oportunidade, mas aqui agora eu estou fazendo aqui, você está contando tudo isso aí, eu estou aqui escutando, né? E eu estou fazendo uma análise, e eu acho que eu adorei o que você falou ali, né, a respeito de não é ou, né? É e, né? Então talvez a escala de Garra também associada à inteligência emocional, associada à agilidade emocional, né? A capacidade que a pessoa teve de ressignificar o seu olhar, né? De se abrir, de olhar para frente, né? Desapegar, como você falou, né? De se afastar daquela situação e olhar para frente, né? Então, são alguns elementos que a gente vai buscando para a gente se encontrar e encontrar a nossa melhor versão, né? E essa é uma busca diária e contínua, né? Então, quando a gente olha lá atrás, eu trabalhei com qualidade muitos anos, né, lá atrás, e tinha um pessoal que falava assim: não, isso aqui eu não vou mudar não, esse negócio de melhoria contínua, porque eu nasci assim. Vocês conhecem Gabriela? Eu nasci assim, sou sempre assim, você sempre assim. Gabriela. E isso, na verdade, virou motivo de piada, de brincadeira e tal, mas parece-me que talvez até existam pessoas ainda que estão nesse lugar de não, isso aqui eu não vou mexer porque eu sou assim, né? Só que quanto mais a gente se apega ou se cristaliza em determinados comportamentos, mais a gente sofre, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido no meu dia a dia enormemente, porque ter vindo para a K21 é um desafio, né? Foi um desafio e é um desafio diário, como o Panda colocou, né? A gente trabalha aqui com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas. E tem ali, né, tanto aquela capacidade da comparação que a gente tem, né, da síndrome do impostor, da velha e conhecida, né, síndrome do impostor, como também tem as pessoas inspiradoras, né? Tem comportamentos inspiradores. Então, acho que tem também um passo que a gente pode olhar para falar o que eu quero, né, para mim, né? Como que eu quero passar por essa experiência aqui, né? Qual é a escolha que eu faço? Então, talvez, eu acho que uma vertente que permeia tudo isso são as nossas escolhas e a capacidade que a gente tem de fazer boas escolhas. Qual é o sentimento que eu quero escolher ter agora? Qual é o sentimento que eu quero continuar sentindo, né? Porque, como a gente falou em alguns momentos aqui, às vezes você se depara com uma determinada situação e você sente algo, mas que você não necessariamente precisa continuar sentindo. Você pode começar a ressignificar aquilo na sua cabeça, né? E essa flexibilidade que facilita bastante o nosso olhar para nós mesmos, né? E despertar esse conhecimento e buscar formas de ser feliz, né? No final da história, eu acho que a gente quer isso, ser feliz. E como é que a gente pode facilitar para isso, né? Com certeza. Eu achei interessante. Teve um momento em que a gente estava falando, e acho que você falou agora, me veio de novo. Que eu acho que, assim, uma das coisas que às vezes acontece, e aí principalmente quando você falou daquela coisa da normalização do que não é
né, do anormal, assim, do sistema opressor, uma das coisas que eu acho que faz esse sistema opressor é a gente idealizar, é a idealização. É a idealização de que existe uma empresa perfeita, a idealização que existe um chefe perfeito, a idealização de que uma pessoa que você conheceu e ela é maravilhosa. Gente, não, ela tem defeitos. Todos nós temos. Ela tem alguma coisa que você não vai gostar. Que talvez seja uma coisa muito simplesinha, mas talvez seja. E essa idealização é engraçado que, assim, eu desconstruí essa idealização em acho que foi em 2008. Mas aí em 2013 eu também tive uma outra experiência de vida para assim, tipo, e destrói isso aí, minha querida. Porque assim, não é essa, né? Você estava achando que você fazia um trabalho que você estava super feliz. Mas então, agora eu vou te mostrar que você não estava. E foi assim. Então, essa desconstrução de que tudo é maravilhoso, de que eu estou no melhor lugar do mundo, ou de que só tem pessoas incríveis. É óbvio que a gente tem pessoas incríveis, e eu conheço algumas pessoas com que vocês trabalham, pouquíssimas, mas algumas, mas assim, ok, vocês trabalham em pessoas incríveis, mas assim, elas erram também. Então, assim, se eu tô numa situação difícil, a questão que ali a gente está lidando é minha ou é do outro? E se for do outro, eu vou ficar batendo, né? Assim, por isso é importante entender. Eu gosto muito de trabalhar quando eu faço um trabalho de inteligência emocional, que eu junto a agilidade emocional e tudo. Eu gosto muito de trabalhar com a lista de sentimentos que a CNV trabalha, que a comunicação não violenta trabalha. Por quê? A gente tem uma baita dificuldade de nomear os nossos sentimentos e emoções. Então, assim, aquela listinha ajuda. Por quê? Porque naqueles 10 segundos você vai ter que pegar e falar assim, peraí, o que é isso? É angústia. Por que eu tô angustiada? Ah, não, mas a angústia, ela tá vindo do quê? Porque eu tô me sentindo pressionada. Então, assim, essa é conforme você vai desenvolvendo esse vocabulário. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e é uma verdade, assim. A gente, isso é falado em vários lugares, não sou eu que estou dizendo isso, mas assim, a criança, quando ela é educada, hoje o sistema educacional da gente, ele desconstrói um monte de coisa, né, da criança. E aí, quando ela chega na idade adulta, dos 20 e poucos anos, como você falou que teve a crise, a gente chega e fala para a criança assim, então agora você é um adulto, agora você volta e reconstrói tudo aquilo que a gente desconstruiu seu. Que é isso mais ou menos que a gente faz. Porque a criança, ela não nomeia os sentimentos, mas ela sabe identificar. E aí, por ela saber identificar, a gente vai começando a encapsular, e eu falo das palavras grávidas, né? Então, assim, a gente transforma qualquer coisa em angústia, a gente transforma qualquer coisa em raiva. Mas será que é raiva? É angústia? É ansiedade? Ou é aquela coisinha assim, gente? Aquela coisa assim, gente, deu um aperto aqui no coração, um susto. Não é angústia, não é ansiedade, não é raiva. Será que é medo? Talvez, mas é um pouquinho só de medo. Então, assim, eu gosto, inclusive, de trabalhar bastante aí para quem gosta de coisas com crianças, que eu acho que os adultos precisam conhecer mais. É o Mania de Explicação, da Adriana Cavalcante, eu acho que é o nome dela. É um livro infantil que explica as emoções e os sentimentos. E tem a Tônia Casarim, que fala Tenho Monstros na Barriga, que é sensacional também. E esses livros são livros, assim, chaves para você construir, para você desenvolver a tua inteligência emocional. Porque é para você entender aqueles sentimentos. Interessantíssimo isso que você está falando. E o nosso papai panda, né? Acho que pode pesquisar sobre isso, porque às vezes com a criança a gente tem mania, engole esse choro, né? Ou, não pode ficar com raiva, que coisa feia. Não pode, criança não pode sentir raiva, né? E aí você vai criando ali crenças naquela criança, né? Que aquela criança vai ser adulta e ela vai carregar isso. E aí o que ela vai ter que lidar lá na frente, né? Então, como compreender isso tudo, né? Acho que passa primeiro por a gente querer se conhecer, né? Querer compreender o lugar no mundo e principalmente como facilitar esse lugar no mundo, né? Porque a gente não precisa continuar daquele jeito duro, né? Mecânico, né? A gente já tá num outro lugar agora, né? Inclusive a Karen falou que existe um momento, eu anotei aqui, tá no meu post-it, Karen, no nosso último papo, que é despertar e explorar.
né? E esse papo que a gente tá tendo aqui agora, pra mim, o que vocês estão trazendo é mais um item valioso pro meu arcabouço de coisas, assim. Porque eu falo, beleza, agora eu tenho algumas opções de identificar os meus sentimentos, beleza? Agora eu já sei talvez o que lidar com isso, se talvez com a ajuda da CNV eu vou pensar se tem alguma necessidade minha que não tá sendo atendida e identificar essa necessidade, talvez colocar limites, fazer pedidos, coisas que talvez eu não tinha como recurso antes, hoje em dia eu já tenho. Agora, Aline, você tá trazendo uma outra perspectiva que a gente pode usar junto também, né? Que é identificar esse sentimento e também olhar isso de uma forma mais distante, desapegar daquela situação, conseguir, né, aproveitar desse momento para refletir sobre o que aquilo se conecta, inclusive com os meus valores e com o meu propósito, assim. E isso, no meu momento, só tá, tipo, melhorando esse meu arcabouço de coisas pra esse momento de despertar e explorar, assim. Falar, beleza, talvez agora eu tô um pouco mais seguro pra enfrentar isso. Coisa que o Panda de 15 anos atrás não tinha, né? E não tinha e só foi perceber quando o corpo falou, depois de tudo aquilo que foi ignorado, né? Porque não tinha nem vocabulário mesmo pra isso, assim, pra entender o que tava acontecendo, assim, né? E isso eu acho que, pra mim, esse episódio tá fechando, porque infelizmente ele está acabando. Nosso tempo aqui, por incrível que pareça, já passou 1 hora voando, assim. Mas eu queria trazer pra vocês que o que me alegra desse nosso papo é que, beleza, parece que eu tenho mais um itemzinho do meu kit de ferramentas que eu posso sacar, assim, e falar, tem outra coisa aqui que pode me ajudar nesse caminho do despertar e explorar. Porque ainda é um caminho que, pra mim, individualmente, é de descoberta ainda, né? Tem coisas que eu ainda tô enfrentando, tem coisas que toda vez são grandes novidades pra mim, assim. Falou, opa, tem uma coisa aqui que eu nunca tinha refletido sobre isso, eu nunca tive a capacidade, de fato, de parar e entender o que tava acontecendo ali, né? E agora, com a paternidade chegando, que a Karen falou, que Elisa tá vindo aí... Olá, terráqueos. Aqui é o Panda do Futuro. Então, gente, o tal do Panda Pai que estava se preparando para a pequena Elisa já está aqui. Elisa já está nos nossos braços, Elisa está bem. E nada melhor do que esse episódio mesmo para dar essa notícia e dizer que o que tem de aprendizado aqui está servindo para mim também nesse momento, né? Lidar com essas novas emoções, questionar inclusive os nossos próprios valores, né? Coisas que já mudaram a partir do momento em que a Elisa estava crescendo na gestação, mas agora que ela está nos nossos braços, essas coisas fazem a gente olhar para a vida de outra forma. Então eu espero que vocês aproveitem o resto do episódio e a gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo. É um outro componente pra essa história toda, assim, que traz outras perspectivas, talvez mexa nos meus valores, no meu propósito, que mexa um pouco com a minha vida de uma forma mais intensa, assim, e que ainda bem que esse meu arcabouço tá melhor, tá mais robusto, tem mais coisa pra poder lidar com isso, assim, né? Porque eu acho que isso que me traz a felicidade desse nosso papo, que dizer, espero que quem esteja ouvindo a gente também possa consumir de tanta coisa que surgiu aqui, e vai no seu ritmo, né? Entenda o seu momento, tem muita coisa pra você explorar além desse episódio aqui, vai ter bastante coisa nas referências, a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre outros temas aqui, mas o convite é pra explorar isso, né? Tentar encontrar aquele seu momento e aquilo que possa te ajudar nesse instante, assim. Acho que só pra gente fechar, né? Tipo assim, o convite é dar o primeiro passo, né? E aí uma coisa só que eu ia falar, uma outra coisa que eu ia falar é que a gente fala tanto de futuro de trabalho, tendências, agilidade, mindset e tudo mais. E para você fazer isso tudo, precisa ter abertura para querer mudar, se transformar. Senão, não rola, não vai ter nada disso. Não adianta fazer 50 mil cursos, certificações ou qualquer coisa assim. Se não quiser se transformar, não acontece. Exatamente. E aí, né, não quiser se transformar e também se permitir realmente, né? Porque você pode querer, mas você não se permite fazer aquilo, né? Você se coloca no lugar, mas eu devo, eu não devo, né? Então, acho que se permitir explorar isso, realmente, como quando colocou, né? Despertar e explorar, eu acho que é as duas melhores palavras aí que podem representar isso, né? E colocar a alma em tudo que a gente for fazer, até porque é a nossa vida, né? Exato. Então, o quanto que vale a pena a gente investir na gente mesmo, no nosso conhecimento, no nosso crescimento, né? E aí, quando eu estudo sobre inteligência emocional, então, o quociente de inteligência, ele é um número que está ali registrado, ponto final, né? Mas o quociente emocional, né, a capacidade de desenvolver a inteligência emocional, a gente pode fazer isso a vida toda.
ufa, que bom, né? Então, vamos continuar nessa busca desse aprendizado e o resultado ele é positivo mais para a gente até do que para os outros, né? Vai ser uma consequência aí a melhoria das relações, né? A qualidade das relações que a gente vai estar construindo e é muito prazeroso, né? A gente poder construir relações saudáveis, né? Com certeza, muito, muito bom. Muito bem, gente. Com esses belos convites, a gente vai chegando ao fim, né? Não é o fim nesse exato momento, porque a gente tem alguns recadinhos. E nesse tempo aqui é a hora que a gente já conversa sobre qualquer coisa. E se você quiser conversar mais com a Aline, com a Karen, no nosso backstage vai ter um card delas e lá vão ter os contatos delas. Vocês podem procurar, trocar mais uma ideia por lá. As referências vão estar no nosso backstage também, k21.link/lovetheproblem. E tem o salve. Aqui, Aline, a gente tem um salve que a galera manda, escreve e a gente dá o salve aqui pra quem eles quiserem. Então é isso. A gente tem 2 salves pra mandar hoje aqui. O primeiro é da Vanessa Werner. Um salve para os hosts do Love the Problem. Por manterem os temas de liderança e agilidade tão vivos no meu dia a dia. Valeuzão. Aí, ó, tem mais um tema pra Vanessa. E a Jéssica Alves mandou um salve pro Eric Ferri e pra Erika Fé, que é um casal fofinho, duplinha maravilhosa. Essa é a mensagem da Jéssica pro Eric e pra Erika Fé. O Eric que tava no episódio que a gente falou sobre soft skills. Legal. Então, um abraço pro Eric e pra Erika também. E é isso, gente. Aline, Karen, querem deixar mais um recadinho e falar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Gente, quando é que eu posso voltar? Quando é que eu posso A hora que você quiser. Você já quer a cópia da chave? Tô mandando a cópia da chave pra você agora. Aqui é assim, ó. Eu adorei. Obrigada, Aline. Obrigada, Panda. Esse tema, né? Acho que sempre que a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre esse olhar para a gente mesmo, eu acho bastante interessante e gostoso, né? Porque a gente se conhece mais e aprende mais a conviver, a se relacionar, a viver e a ser feliz, né? No final, tudo faz sentido. Eu super agradeço, assim, Karen, pelo convite. Muito obrigada mesmo, de coração. Panda, obrigada. Foi ótimo o papo. E eu acho que, assim, o que eu deixo de recado é, gente, é importante, vamos se olhar, mas vamos se olhar mesmo com vontade e com carinho. Uma vez eu escutei e trago pra minha vida, né? A gente tem um olhar carinhoso, não só com o outro, mas com a gente mesmo. Então vamos ter um olhar carinhoso nesse reconhecimento aí, nesse se reconhecer. É verdade, sentir autocompaixão, né, Aline? Exato. Muito bem, então com esse convite à autocompaixão é que a gente termina o episódio de hoje do Love the Problem. Um beijo e até o próximo. Um beijo. Muito bem. Beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.